Bom dia, seja Tô bem-vindo ok. ao programa Ciência e Movimento, né? Estamos aqui com André Santana, vamos falar hoje sobre um papo muito interessante que é o turismo pedagógico. Em particular, vamos falar sobre as trilhas de Darwin, que teve no Brasil e andou aqui por toda o leste fluminense, começando por Maricá e chegando até Búzios. Então, André, é um prazer ter aqui com a gente para falar sobre esse projeto de turismo pedagógico. Em particular, vamos falar aí sobre a trilha de Darwin em Maricá. Mas antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse para a gente o que que é o turismo pedagógico, qual é a formação, como é que você chegou nisso? Gente, boa tarde, né? Muito legal estar aqui. Tô assim, né, vivendo um momento muito feliz, como, né, já estava falando com o Márcio, né, de reconhecimento de trabalho, né, de ter a oportunidade de estar aqui nesse canal que a gente sabe que vai alcançar muita gente. Eu sou a Andrea, né? Hoje sou condutora de visitantes de unidades de conservação, formada, né, pelo INEA. Eu não sou uma funcionária do INEA, eu tenho uma formação pelo INEA. Sou baiana, né? Moro em Maricá já há 20 anos. Né? Minha mudança para Maricá envolveu assim uma mudança de estilo de vida. Eu já tinha uma leva de filhos, aqui eu passei a ter mais uma leva. E aí a gente vem, né, com o passar do tempo, procurando agregar mais valores, né, à criação dos filhos, né? Eu trabalhei muito tempo no centro do Rio, então você quer uma certa mudança, né? E há 20 anos atrás me mudei para Maricá, né? Semeei meus sonhos e dentro dele estava, né, o que eu vinha trabalhar, me tornei produtora rural, né, multiplicando mudas de Mata Atlântica, porque a gente chegou aqui naquele boom, né, dos reflorestamentos e tudo, e junto com isso um desejo antigo, que era o cultivo de ervas medicinais, né? Uhum, Como eu disse, por ser baiana, né? Eu sou de uma cidadezinha que ela tem como origem um povoado, né? Era dos meus avós, e esse povoado ele foi crescendo, né? Se tornou um município de Licínio de Almeida, um município bem novo. E por ser do interior, a gente não tinha acesso a médico, né? Então, os nossos médicos eram nossas benzedeiras. Então, uhum, eu sempre tive esse prazer muito grande, né, em trabalhar com ervas medicinais. Aí venho para Maricá. E com isso, né, eu começo ampliando o meu voluntariado com o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que eu já era voluntária desde Niterói, me envolvendo cada vez mais, né, em ações ambientais, junto com a minha produção aqui, né, junto com a maternidade. E, e isso foi me trazendo muito conhecimento, conhecimento da área, né, onde eu estava, né, me propondo a pôr os meus planos de vida, me envolvendo com muitos atores nessa área ambiental, patrimonial. Com isso, fui trabalhar no Museu de Arqueologia de Itaipu e já tinha uma paixão muito grande pela Fazenda Itaucaia, por ser uma moradora de Itaucaia. E lá no museu eu descobri o valor assim histórico, né, da fazenda em uma época que ainda não tinha todo esse valor. uhum. E aí, né, nasce a minha paixão, que é o pulo que me traz aqui. Com essa paixão pela fazenda, eu acabei, né, me aproximando mais como voluntária do parque, desenvolvendo algumas ações. O parque fez, né, há um tempo atrás, um evento que trouxe o tataraneto do Darwin, onde foi Uhum. lançado o projeto Caminhos Darwin, né, que é essa rota que marca todos os pontos onde o Darwin passou, né, na vinda dele ao Brasil. E com isso, eu, como moradora, acabei, né, despertando o pertencimento. Eu falei, não, essa fazenda também é minha, né? E acabei, né, por me tornando assim um pouco mais, né, familiarizada com o proprietário, que era o seu Manuel. É, Veio a pandemia, fui empreendedora aqui em Maricá, tive um restaurante, mas com a pandemia, todos os sonhos, né, a gente teve que dar uma Uhum. pausada.
E nessa de vizinha, que às vezes vai conversar com o vizinho mais velho, tá até para buscar, né, uma luz naquilo tudo que a gente estava passando. Então eu tenho Uhum. muito esse hábito de buscar um pouco nos mais velhos, né, aquele momento de tipo, e aí, o que que eu faço? E aí, junto com o seu Manuel, a gente conversando, ele demonstrou o interesse que ele sempre teve em transformar a fazenda em um lugar onde as pessoas pudessem conhecer, né, toda a Uhum. história. E ele, como proprietário, como quem paga as contas, ele sempre se mostrou muito aberto, né, a receber as pessoas, né, em uma outra época não cobrar. E isso foi, né, assim, estreitamos laços. Primeiro porque a gente tinha uma certa afinidade com as questões das ervas medicinais. Uhum. Ele estava me dando todo o apoio para assim que acabasse a pandemia, eu partir para minha faculdade. E aí a gente fez esse pacto, né? Eu me tornei uma voluntária da fazenda e comecei a empreender na fazenda. Então a gente começou atendendo as escolas particulares, era onde entrava dinheiro, né? Tanto para mim quanto para a Uhum. fazenda. E a gente começou a fazer o nosso social. As escolas públicas, né, as ONGs que não tinham recurso, né, para pagar pela visitação, a gente recebia de forma gratuita. Isso que começou como né, um incentivo pós-pandemia, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre, né, usar, né, equipamentos públicos, né, patrimoniais também, como ferramentas de ensino, Uhum. eu cheguei ao turismo pedagógico. E daí eu comecei o projeto, que é o fazer, era, no caso, era o Fazendas Pedagógicas, né, que ele tinha o principal objetivo de ter a Fazenda Itaucaia como a interlocutora da história, né, e não eu. A Uhum. pedagógica da história é a Fazenda. E isso começou a acontecer de forma muito orgânica, mas também muito rápida, né? Aquele momento do pool pós-pandemia. Uhum. E dentro desse meio tempo surgiu o edital do INEA, abrindo, né, para novos condutores. Então eu, né, me inscrevi, passei na seletiva porque, né, você tem que atender alguns requisitos, ser moradora do entorno, né, ter Uhum. já alguma ligação com atividades ambientais. E foi quando eu me tornei condutora realmente formada pelo INEA. Né? Porque todo mundo que sempre me ouviu fazer um guiamento, todo mundo falava: você tem que fazer um curso de guia de turismo, né? Mas eu sempre percebi que se eu fosse muito para essa área, eu ia acabar me afastando do meu principal objetivo, que é me dedicar às ervas medicinais, Uhum. né? Então, com essa parceria com o seu Manuel, eu tentei juntar os dois financeiramente, né? Se transformou no meu trabalho, né? A minha parte social eu fazia os atendimentos, né? Uhum. Voluntariado. E junto disso eu fui conhecendo novos atores na cidade, né? E percebi o quanto a cidade de Maricá era rica, né? Nessa questão de ferramentas ambientais, culturais, patrimoniais. E dentro do turismo pedagógico, isso assim tem um valor Uhum. imenso, né? Que é quando a gente tira a criança de sala de aula e apresenta a ela todo o universo real, aonde ela vai aplicar aquilo tudo que ela aprende, Uhum. né? Então, após o curso, né, meu projeto passa por uma mudança, eu, né, deixo a exclusividade da fazenda, né, de atender realmente só com a fazenda e as unidades de conservação se tornam a nova ferramenta pedagógica. E a questão do Darwin, ela agrega muito valor, porque o Caminhos Darwin, por mais que quando a gente faça, né, uma condução pedagógica, a gente explore, né, todo o assunto desde o período pré-colonial, onde ela servia, né, como uma rota entre os Uhum. tupinambás, né? Então é uma trilha que ela passa por toda essa história do Brasil, né? Depois ela começa a ser, né, utilizada muito pelos colonos entre, né, um engenho e outro. Ali a gente, do outro lado, a gente tem o engenho do Mato, né, que é no município de Niterói. Desse lado de cá, o engenho Tocaia, né, que era Uhum. responsável por produzir, né, muito açúcar que ia, né, para Portugal.
E então ele é um caminho muito rico por natureza, não só ambiental, como cultural e histórica. E aí, em 1832, esse caminho recebe essa visita, né, do rapaz Charles, né, Darwin, que aos 23 anos, quando ele passa por ali, eu até comento com as crianças, parece aquele momento onde ele realmente ele se transforma no Uhum, Darwin que a gente conhece hoje em dia, né? Ele deixa no diário dele relatos assim fascinantes, né? Ele lança um olhar sobre aquele caminho que não tem como você não pegar aquilo ali que ele preparou e falar, né, para todo mundo, falar assim, olha, não sou eu que estou dizendo, não é o INEA que está uhum, dizendo, né? O inglês atravessou o mundo e passou por aqui e falou isso. Como que a gente não vai, né, ter uhum, esse sentimento? E é isso, né? O Caminhos Darwin, ele, como eu já tinha dito a você, ele é um percurso pequeno, são só 2 quilômetros, mas uhum, são 2 quilômetros que a gente consegue, né, apresentar, né, para todo o público, né, estudantil, atendo universidades, atendo crianças de 2, 3 anos, porque é uma trilha, né, uhum, bem fácil. E a gente consegue falar da evolução, né, geológica do nosso planeta, a gente consegue falar da evolução, né, das nossas espécies, dos nossos biomas. Então é assim impressionante como em um pedacinho assim tão uhum, pequeno. E aí quando a gente passa ali daquela trilha, é igual a Darwin, é surpresa uhum. atrás de surpresa, E, né? Ele a e- todo momento. Oi, perdão, pode falar. não, eu ia te perguntar assim, o que que você destaca de Darwin durante a trilha? O que que você destacaria para gente aí nesse momento? Ó, eu Ou é destaco de surpresa? forma. Não, eu destaco de forma impressionante as mesmas falas. Toda vez que a gente pega aquela trilha, né, ele cita, né, o pairar das borboletas. Então, quando a gente está fazendo a trilha, que é aquelas borboletas que a gente chama de capitão do mato, que são aquelas borboletas azuis enormes, que elas vão acompanhando a gente. Se você lê o diário, você fala, gente, eu estou vivendo a história, né? Darwin está aqui do Uhum, meu lado, né? Ele fala da vida, né? Entre os troncos mortos e tudo que ali floresce, né? Então você mostra isso para uma criança, você vai, né, da microbiota até, né, o bioma inteiro, aí você expande do bioma, aí você já começa a falar, né, de toda a nossa interação ambiental. E ele também ele tem um olhar geológico que também é muito fascinante esse momento com as crianças, porque aqui a gente tem, né, como a gente pode dizer, um acidente geológico que comprova a evolução do nosso planeta. Né? uhum, Porque, né, na formação geológica nós temos o diabásio, que geralmente ele tá, geralmente não, né? Ele faz parte do fundo dos oceanos. uhum, Mas quando Darwin passa por aqui e vê, né, esses tipos de rocha, né, esse diferencial desses materiais, ele tinha acabado de vir da África, né? Então ele lá ele faz observações e quando ele chega aqui é aquele momento eureka, né? Pô, se isso está aqui é porque realmente houve, né, tudo aquilo que um monte de gente vem falando, a Pangeia, a divisão, né, dos continentes. Então, quando a gente passa aqui, né, pelo dique de Diabás, eu geralmente levo os ímãs para que as crianças, né, sintam o magnetismo na rocha, né, porque como é uma rocha que vem realmente ao que está mais próximo, né, naquele momento da erupção vulcânica oceânica, né, que tudo isso vem à tona, então ela carrega muito ferro que está lá no núcleo da Terra. Então, você poder mostrar isso para uma criança, que aquilo que estava lá no fundo do oceano, né, ele deixa aquela cicatriz, né, da história, aquele pedacinho ali, né, que se você não olhar, não falar para as crianças, olha a diferença do solo que a gente vai pisar, olha como é que vai ficar daqui a pouco, né? Então, é assim, é um trabalho muito maravilhoso, né? Onde a gente tem essa oportunidade de trabalhar essas questões cognitivas, né? Lá a gente tem um berçário de girinos, onde a gente consegue explorar toda essa questão da metamorfose, e aí a gente também trabalha essa questão sócio,
né, não só sociocultural, mas também a metamorfose, né, dos adolescentes, que a gente passa também, né, a todo Uhum, momento. E é isso, assim, eu trabalho, né, diversos tipos de trilha, né, desde as de aventura, né, porque as unidades de conservação, as que eu sou condutora, né, eu tenho a Resex Itaipu, que é uma unidade de conservação, que é uma reserva extrativista, né, que abriga uma comunidade, né, de pescadores. O uhum, lado de Itaipu é uma área muito rica arqueologicamente. Lá nós temos um sítio arqueológico, né, que é a Duna Grande, é um sambaqui datado, né, de 9.000 anos. Então, o parque abriga, né, um sambaqui, abriga uma comunidade caiçara. Já para o lado de turismo de aventura, a gente tem, para quem mora aqui, a Pedra do Elefante, né, e uhum. para quem mora em Niterói, o Alto Mourão, né? Então você já tem até essa questão histórica, até na denominação dos lugares, né? Porque Duarte Mourão foi quem recebeu essas terras, né, das mãos de Estácio de Sá. Ele era considerado olheiro de Estácio de Sá, então era lá de cima que ele vigiava, né? Tanto o mar quanto a costa, né? Se ainda iam haver invasões de indígenas que estavam tentando retomar as terras ou, né, de novos colonizadores. Né? Então, para quem é de Niterói, Alto Mourão. Para a gente aqui vai a beleza É. cênica Pedra, né, do Elefante. Ô, Tem a André, APA Maricá, uhum, né, só para eu terminar as tá? unidades. A APA Maricá que guarda também né, muita riqueza por ter um cordão arenoso também datado desse momento da separação, né, dos continentes, né, essa nova formação do oceano, né? E aí a gente, como Darwin, a gente vai andando, porque aí a gente vai parar também em outra comunidade, né, de pescadores, que é o Zacarias, e depois tem as falésias, tem as Ilhas Cardosas, ou seja, Maricá é assim, eu acho que se pudesse escolher um lugar que tem tudo para oferecer para o turismo pedagógico, eu acredito que seja Maricá. Pode André, assim, falar. quais os resultados que você assim observa na criança? Porque hoje a gente está muito voltado a essa gamificação digital e você coloca uma gamificação do real, né? Como é que você vê esse resultado? Não, e você falou assim na minha pegada, né? Eu entro com eles na trilha e é aquele momento onde eu faço a pergunta: e aí, todo mundo tá sabendo que agora celular em sala de aula é proibido, né? Porque é o que eu digo para eles: na trilha, né? Não dá para você fazer, porque eles querem estar com o celular a todo momento na mão. Uhum, Então, na trilha eu falo, olha, o seu melhor amigo numa trilha é você. Se você escorregar, é você que tem que estar atento. Você não pode querer levar o amigo junto quando você está caindo. Então, a gente tem algumas regras, né, quanto ao uso de celular. E eu brinco muito com eles, né, porque como eu tenho muito filho, né, a gente passa por todas essas situações. Então, meu filho é o rei, foi o rei de me falar. Eu falava as coisas, ele falava. Não, mãe, peraí que eu tô numa ranqueada, peraí que eu tô numa ranqueada, né? Então eu brinco muito quando a gente entra na trilha que eu falo, olha só, agora tá todo mundo numa ranqueada real, né? Então atenção, estamos num ambiente natural onde aqui vivem, né, espécies, né, naturais. Então você fala de cobra, você fala de aranha, você fala de abelha, de marimbondo. Então a gente tem que estar com atenção redobrada e é impressionante quando eles vão se desligando e se conectando aquilo ali. Eu vou te dizer, às vezes dá vontade de chorar, de você uhum. ver como tem tanta ideia boa, como tem tanto interesse, né? Soterrado por um aparelho de celular, por um videogame, não por uma tela. E quando eles começam a se soltar, é maravilhoso. Como eu estava dizendo, eu tenho vários tipos de produtos, né? E eu tenho uma trilha que eu desenvolvo com um amigo, que é o Angles, que é um guia de turismo. E é a nossa trilha que foi o tema da nossa formação, né, no curso de condutores, que é o Olhares de Darwin, né? Uhum. Onde a gente faz uma trilha interpretativa. Então, o caminho de Darwin ele é isso, assim, eu posso fazer uma trilha em 40 minutos e também, se for uma trilha interpretativa, a gente faz uma trilha de até 6 horas, onde as pessoas Uhum. saem e falam assim, mas e aí, acabou? Não acredito. Porque
É mais ou menos isso. E as crianças, elas sentem isso, né? Porque são várias coisas que começam a chamar a atenção e, como eu falei, é despertar o lado cognitivo, né? Quando você vai falar dos processos de transformação de um sapo, parece que quando eles respiram o ar naquele mesmo ambiente, eles entendem, né, que realmente se aquele bicho ali do ambiente aquático vier parar fora do momento, né, em um outro Uhum, ambiente, a vida dele tá, né, condenada. E isso a gente leva também para o lado social, para eles uhum, entenderem que tudo na vida a gente tem que ter uma preparação, tem que estar preparado para os ambientes, né, onde a gente uhum, vai passar a habitar. Então a gente consegue fazer, né, de forma muito lúdica, né, essas ligações. uhum, Então, não é uma trilha que leva só um conhecimento ambiental, histórico e cultural, né? Eu digo para você que eu vivo assim momentos assim que eu digo assim, nem se eu tivesse escrito o roteiro da minha vida, é uhum. igual esse momento Aham. agora. Eu acho que eu colocaria, né? André, a Diga, gente está querido. chegando no final do programa também, com um minutinho, né? Queria que você Desculpa, convidasse. falei demais. É isso mesmo, assim que é bom. É que você convidasse as pessoas para conhecerem o seu trabalho, o turismo pedagógico, em particular a trilha do Darwin. Olha, deixo aqui, né, em primeiro lugar, um agradecimento e um convite a todos vocês que quiserem, né, entrar no que a gente acha tão natural, que é só uma floresta, né, que você vem assim, olha, com o coração aberto, os olhares abertos, todos os olhares, o ambiental, o social, né, o do enriquecimento cultural, né, que você venha fazer uma visita nos Caminhos Darwin. Se puder associar, fazer mais um ponto de muita importância, que também é a Fazenda Itaucaia, que guarda também toda a história, né, econômica, né, do início, né, da nossa história, vocês assim vão sair assim muito apaixonados por tudo que vão viver. Eu só faço assim a primeira apresentação, mas é o que eu vejo sempre. Depois que alguém faz a trilha, vira amante de trilha e quer fazer banho de floresta, né? Que a gente também Né? tem os amigos que são condutores que se especializam em outras, né, atividades, né? O meu é muito o pedagógico, né? Mas a floresta tá aí, ó, cheia de conteúdo, cheia de história, cheia de cultura e vai ser um prazer receber, né? André, As escolas, grupos. tem telefone, tem Instagram, como é que... O Instagram é o arroba Caminhos e Fazendas Pedagógicos, né? O Facebook, eu, se eu não me engano, também é Fazendas e Caminhos Pedagógicos, é porque eu acabo usando só o Aham, Instagram, né? O WhatsApp é o 21 99752 5561. Né? Eu tenho o prazer até de agregar várias outras uhum, coisas, né? Como uma cooperativa agroecológica que também agrega muito, né? uhum. Os valores pedagógicos da alimentação, né? Então tem muita coisa Tá aí. legal, André, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer ter querido. te entrevistado, né? E estamos aqui abertos para outras experiências que você possa nos contar. Ai, com certeza. Ó, eu quero estou esperando você para uma trilha, né? No Caminhos Vou Darwin e um café marcar, com Fernanda, vou tá marcar. bom? Muito Muito obrigado. obrigado, tá? Um prazer imenso. Obrigada, querido. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Outro, tchau.